Hey galera, como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo. E hoje eu vim contar uma história pra vocês, ainda sobre a saga Relato de Chifre. Então, fica aí pra escutar mais essa história. Pagar nos paredões realmente o som, papai! Boa sensação! Vai! E hoje eu vim contar pra vocês mais um relato de chifre e hoje a gente vai falar a história da Bia. Uma jovem de 18 anos que morava com a sua mãe e aconteceram vários problemas no decorrer disso tudo. E ela levou Gaia, né? Então, eu vou contar essa história pra vocês. Vou contar cada detalhe. Eu tenho a autorização da Bia pra contar essa história. Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui um pouco do que ela mandou e eu vou falando sobre o que eu acho da história. Um dia, em uma discussão com a minha mãe, ela me colocou para fora de casa porque eu dormia na casa do meu namorado. Procurei a ajuda de todos os lados e ninguém me ajudou. E a única pessoa que se propôs na época a me ajudar foi o meu namorado. Então, a Bia, ela tinha um namorado, né? Tinha 18 anos, uma jovem, tudo. E ela morava com a mãe dela, ela morava com os pais dela. E, tipo, quem mora com os pais sabe o quanto é difícil, né? Manter um relacionamento, ainda mais quando os pais não gostam de uma pessoa. Manter um relacionamento, aquela coisa de dependência que a gente não tem que ter autorização dos nossos pais. Então a Bia todo dia ela ia dormir na casa do namorado dela. Até um certo dia ela discutiu com a mãe dela, né? Bateu de frente com a mãe dela por alguma situação. Talvez tenha sido porque ela ia dormir lá todo dia, ou a mãe dela não gostou da situação, ou talvez tenha sido por outro motivo. Mas acabou que a mãe dela botou ela pra fora de casa. E sabe aquele momento que você tá passando por uma situação muito difícil, que você acha que você tem amigos, nessas horas que você descobre que você não tem amigos pra nada, que aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor somem e você não tem ninguém? Pois é, ela não tinha ninguém naquele momento, apenas esse rapaz que era o namorado dela. Então, como ela não tinha pra onde recorrer, pra quem recorrer, a mãe dela falou, ó, você tem que sair de casa, pega suas coisas, vai embora, e arruma um lugar pra você ficar, e é isso. Então, ela teve que ir pra casa dele, e foi. Fui morar com ele contra a minha vontade, até porque eu era muito nova, eu tinha apenas 18 anos. E a minha única saída foi morar com ele. Ficamos juntos por 3 anos. E ele sempre aprontava, mas ninguém me contava nada. E um dia eu descobri que estava grávida e eram 2 meninas gêmeas. E para piorar, ele começou a me pirraçar e sair para festa e bebedeira. Até que um dia, quando minhas filhas estavam com 11 meses, resolvi sair daquele casamento cheio de mentiras e traição. Então ela foi morar com ele, né? Passaram-se 3 anos e ela engravidou. E pensa, tipo, naquela turbulência de relacionamentos, 3 anos dando tudo certo, tal, tudo ótimo. Porque quem passa por um relacionamento, quem vive um relacionamento, quem tem um relacionamento sabe que não é tudo só flores, né? Tem várias etapas do relacionamento, vários momentos, então acredito sim que em 3 anos ela tenha vivido coisas boas, momentos bons, mas ela engravidou e começou toda aquela turbulência do relacionamento. E engravidou logo de gêmeos, então foi um baque, eu imagino que tenha sido um baque bem grande pra ela, tipo, a primeira gestação dela de gêmeos, apesar de que pra mim seria um sonho realizado, mas pra ela deve ter sido um baque. E ela ficou grávida de gêmeos. Só que quando as meninas estavam com 11 meses depois da gravidez dela, depois de todo esse ocorrido, que ela teve as filhas dela, eles resolveram se separar, né? Ela viu que aquele relacionamento não dava, era um relacionamento cheio de mentiras, cheio de traições. Então ela resolveu se separar. Ele tinha a capacidade de levar a amante nos restaurantes de nossos amigos. E eu, inocente, não aguentei a situação e resolvi me separar. Fiquei sozinha por 2 anos, até que conheci o homem da minha vida. Mas não pude ter nada com ele, porque na época mentiram pra mim que ele estava namorando uma guria que até conversava com ela. Ali desisti e não falei nada pra ele que eu amava. O tempo passou e eu conheci meu segundo esposo. Vivi com ele por exato 8 anos e vivi um verdadeiro inferno por alguns 4 anos. Essa mulher me modernizou por 4 anos. E eu sempre ouvia da minha mãe que eu tinha que pensar nos meus filhos e não poderia me separar.
Então, gente, aqui tem várias questões. Depois que ela se separou desse relacionamento, ela quis ficar com outra pessoa que ela gostava muito dele. Mas ela não teve a oportunidade de se declarar, por achar talvez que ela não fosse, que aquele sentimento não fosse recíproco, ou que talvez não fosse dar certo. E aí chegaram e falaram pra ela, uma amiga dela falou assim: amiga, não se envolve com esse cara, porque ele tá com outra menina, ele tem outro relacionamento. Então aí ela falou assim: então já tô na dúvida, não vou me envolver. Não se envolveu. Aí ela deixou passar, mas tipo, ele não sabia que ela tinha esse sentimento por ele, então se passou. E depois ali ela começou a viver outro relacionamento. E nesse relacionamento foi um relacionamento muito perturbador, porque essa pessoa, essa amante dessa pessoa, do qual ela tinha um relacionamento, começou a infernizar a vida dela. Sabe aquelas pessoas que, além de estar fazendo uma merda, ela quer infernizar, quer mostrar que, tipo, que conseguiu roubar o marido da outra, que fica com um cara que é casado, que quer expor o amante de todas as formas? Esse tipo de pessoa. Tá. E eu sempre ouvia da minha mãe que eu tinha que pensar nos meus filhos, não poderia me separar. Aí a mãe dela, tipo, sabe aquelas pessoas que romantizam os casamentos, sabe? Aquelas pessoas antigas que falam: você tem que ficar no seu casamento acima de tudo, de qualquer coisa, acima de traição, de todas as coisas. Gente, não é bem assim. A gente tem que ficar no relacionamento até o momento que ele tá te fazendo bem. Não é na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe, você vivendo o inferno da sua vida. Não, é que tudo aquilo seja bom, que seja, enquanto estiver sendo relevante, enquanto estiver fazendo um bem para as duas pessoas, sim. Você tem que ficar num relacionamento, não só apenas pelos seus filhos. Claro que quando a gente tem filho, a gente tem que pensar 2 vezes. Mas não se submeter a todo tipo de coisa apenas porque você tem um filho. Tá. No segundo casamento, eu tive mais 2 filhos, 2 homens gêmeos. Então, a vida da Bia é uma loucura, gente, coisa de filme. O primeiro casamento dela, ela já teve gêmeos, 2 meninas. Agora, na segunda gestação, ela teve 2 meninos. O que é muito raro, né? Por muito tempo eu acreditei que não podia fazer meus filhos passarem pelas mesmas situações que as minhas filhas tinham passado. Sempre que eu pedia para me separar, ele me diminuía, dizendo que não ia encontrar alguém que me assumiria com 4 filhos. Adoeci e comecei a ficar careca porque era tanto estresse. Eu chorava de noite. Brigava porque eu era imatura. Sabe, eu pensava que se eu brigasse, ele se concentraria. Mas eu me enganei. Por várias vezes me propunha se mudar, mas não mudava. Então, tipo, ela tava com esse cara e o cara diminuía muito ela, sabe? Falava que ela era imatura, colocava ela pra baixo. E ela começou a passar por uma depressão. Ela começou a ficar mal, o cabelo começou a cair por conta dos estresses e tudo. E começou a ter ansiedade. Então, tudo ali começou a desandar, né? Naquele relacionamento. E um dia ela foi no Facebook e leu que nós mulheres temos que nos amar primeiro para depois amar outra pessoa. O que é, né? Que é muito real, gente. Se ame primeiro acima de qualquer coisa. Dali em diante comecei a me arrumar e me maquiar. E aquilo incomodava ele de um tanto que ele tentava arrancar a maquiagem do meu rosto. Comecei uma relação de amor próprio, isso incomodou ele. E ela também, no caso, amante. E ali começaram a dizer que eu estava o traindo. E eu não tinha tempo para isso. Um dia ele me chamou para uma festa de aniversário e eu nem sabia, mas a festa era na casa da mãe dela. Então, ela começou a viver um relacionamento super tóxico e abusivo, né? Além de estar passando por aquela situação de depressão, de ter que passar por toda aquela turbulência de nervoso e tudo, porque não é fácil, gente. Só quem já passou sabe como é que é essa situação. Ainda mais num relacionamento e você fica pensando: gente, será que eu termino? Mas os meus filhos vão passar por isso de novo. E aí você vai pedir a ajuda de alguém e
A sua mãe com aquele pensamento, né? Aquele pensamento do passado, de achar que a mulher tem que ficar com seu filho, tem que ficar no seu casamento apesar de qualquer coisa, que tem os seus filhos para criar. Então, eu acredito eu que ela tenha ficado muito nessa dúvida de, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que aceitar tudo isso porque eu tenho os meus filhos. Só que ela falou que depois daquele post do Facebook ela começou a se amar, né? Ela viu aquilo ali e falou, cara, é isso aí, eu tenho que me amar também, assim como tá dizendo que eu tenho que me amar e eu vou fazer isso. Começou a se arrumar, mas ele não aceitou essa situação, entendeu? Começou a se arrumar e mudar, tipo, a autoestima dela, começou a se amar. E ele não aceitava aquilo, queria de todas as formas que ela ficasse aonde ela tava, triste, aborrecida, deprimida. Queria arrancar de todas as formas a maquiagem dela. E além de estar vivendo aquele relacionamento, ainda tinha amante que tava ali infernizando o tempo todo. Já não tava satisfeito de estar causando um inferno naquela família, de ter que estar passando por toda aquela situação. Ela ainda queria esfregar na cara de todo mundo que tava com um cara que era casado e que ela é amante do cara. Aí ele pegou e chamou ela pra uma festa, né, que era na casa da mãe da amante dela. Olha a situação, olha o cara, o nível que ele chegou. Convida a própria mulher pra ir na casa da amante. Me arrumei, me produzi, foi toda bonita. Ela me encarou por muito tempo e eu não dei moral. Fomos embora. E passando exato uma semana, ela me mandou um texto dizendo que ele me amava, mas que ela amava ele também. E que sabia que ele tinha me conhecido primeiro e tudo, mas eu nem dei moral. Se fosse antes, eu tinha brigado, xingado e tudo. Isso começou a irritar eles, porque ela não tava dando atenção, né? Isso já irrita bastante. A pessoa quer atenção, né? Isso começou a irritar eles. Tentaram me tirar do sério por várias vezes. Eu fazia de conta que nem era comigo. Sabe quando você se torna confiante ao ponto de ver que se sua mudança impactou pessoas ao seu redor? Que a sua mudança impactou pessoas ao seu redor. Comecei a ouvir que eu estava diferente de todos ao meu redor. Até da minha mãe. Chamei mais uma vez para separar. Afinal, chamei ele mais uma vez pra gente se separar. Afinal, ele morava na minha casa, no lote da minha mãe. Isso ele começou a me chantagear que ia contar pro meu pai que sabia que a minha mãe tinha um rolo. Ou seja, eles moravam na casa dela, né? Porque tava na casa da mãe dela, eles tinham uma casa e o terreno era dela. A casa e o terreno era dela porque tava na casa da mãe dela. Aí ela quis se separar, pediu pra ele sair, mas ele falou, não vou sair. Se eu sair daqui, eu vou pegar e vou contar pro seu pai que sua mãe tem um rolo, tá com outro cara aí que eu sei, e vou fazer um inferno na vida dela. Então ela teve que aguentar tudo, né? Porque por causa daquela chantagem, ela não queria que, além da vida dela, do relacionamento dela ter sido destruído por conta de tudo que ele causou, que o dos pais dela também fosse. Aguentei por mais 2 anos, até que nos mudamos da minha casa e fomos morar de aluguel. Isso era a parte de uma estratégia, porque fora da minha casa era mais fácil eu sair dele. Mudamos e na nova casa não foi diferente. Ele foi trabalhar fora da cidade e a outra amante dele começou a ir na porta de casa atrás de dinheiro que ele havia prometido para ela. Pedi para ele que pelo menos respeitasse a porta de casa, mas não adiantou. Fiquei muito sozinha na época porque ele estava no mundo. E eu ficava com meus filhos sozinha. Um amigo me perguntou se eu queria entrar no grupo de WhatsApp. Falei que sim, eu estava disposta a mudar naquela época. Ele deixava eu e as crianças a passar fome. E ele não me deixava trabalhar. E essa foi a primeira vez que eu entrei no grupo de WhatsApp. Comecei a conversar com pessoas e interagir. Até que descobri que meu amor de 10 anos atrás estava no grupo. Então, gente, assim, ela não podia trabalhar, né? Porque estava totalmente dependente dele. Tinha 4 filhos, né? 4 filhos para cuidar. Então, ela estava totalmente dependente daquela situação. Não podia trabalhar. Ele não deixava, além dela ter que cuidar dos filhos dela, ele não deixava ela trabalhar. Então, ela teve que submeter aquilo. Mas como ela ficava muito sozinha,
Ela ficava muito sozinha em casa, cuidava dos filhos dela sozinha. Ele sumia, tipo, além de trabalhar fora, ele sumia no mundo, né? Sem dar satisfação nenhuma. E um amigo falou assim, vamos entrar no grupo do WhatsApp, conhecer pessoas novas, interagir e tal. Aí ela foi e entrou. Nesse grupo, ela descobriu, né, o ser humaninho de 10 anos atrás, que era o amor da vida dela. Descobriu que ele estava naquele grupo. Fui me inteirando no grupo de pouquinho, até que ele me notou. Não lembro na hora quem era. Eu ainda tive que contar uma situação. Ainda tive que contar uma situação para ele se lembrar daquilo. Fomos conversando e fomos nos envolvendo. Desde o início sempre me chamando para sermos felizes. Mas eu, já vacinada com 2 relacionamentos frustrados, resisti. Fiquei com medo até que resolvi sair com ele. Saímos, conversamos, ficamos e dali em diante ele foi me mostrando quem ele é. E até que eu resolvi sair daquele casamento, que eu era maltratada, onde eu só ouvia que eu era fracassada, que eu não iria ser nada. Voltei para minha casa depois de um ano e 3 meses. Viemos morar juntos, estamos juntos há 4 anos hoje e eu vejo a mudança que tem de vir por dentro. Então, assim, essa é a história da Bia. Ela passou por tudo isso, né? Por todo esse relacionamento totalmente abusivo, né? Ela passou por toda essa situação. Mas aí ela resolveu entrar no grupo do WhatsApp. Ela conheceu o amor da vida dela, a pessoa que mudou a vida dela. E, tipo, de início ela ficou com aquele trauma, porque ela já tinha passado por 2 relacionamentos super difíceis. O que faltava para aquilo ali ser igual aos outros relacionamentos? Não ia faltar muita coisa. Então ela já não tinha muita esperança de que aquele relacionamento fosse dar certo. Mas ela resolveu tentar. O cara foi mostrando pra ela que seria diferente. E hoje eles estão juntos há 4 anos. E tem mais. Eu tô contando essa história da Bia porque ela deseja que a história dela seja contada por várias pessoas. Ela quer que essa história chegue em várias pessoas, que fique impactada em várias mulheres, porque tem várias pessoas que podem estar passando pela situação. Quantas Bias existem no mundo que se submete a passar por esse tipo de relacionamento, que fica confusa por saber se é melhor ficar com seus filhos, se é melhor criar os seus filhos com o pai dele, ou se é melhor viver feliz em outro relacionamento ou sozinha, cuidando dos seus filhos. Então, existem milhares de pessoas como a Bia. Existem milhares de mulheres que está passando por essa situação. E a Bia tá aí pra mostrar pra gente que a gente só precisa ter força. A gente só precisa ter muita força. E às vezes a gente pode ter a ajuda de alguém, mas a maioria das vezes a gente tá sozinha naquela situação e não sabe nem o que fazer. Então, procurar a ajuda de alguém. Tente sair dessa relação, porque, cara, eu sei que não deve ser, e eu sei que não é nem um pouco fácil, mas não se submeta a isso, não perca todo o tempo que você tem na sua vida. A vida é um sopro, não perca todo o tempo que você tem na sua vida se desgastando com relacionamentos ruins, com situações frustradoras. Tem milhares de mulheres que terminam relacionamentos e se acabam, ficam com depressão, mas logo depois elas vão entender o propósito daquilo. Elas ficam se perguntando, meu Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Porque eu fui traída, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Mas na verdade era só um propósito de Deus na vida daquela pessoa, né? Pra que aquela outra pessoa fosse tirada da vida dela. Então, hoje em dia, a história da Bia é a história de superação, né? Ela conseguiu sair dessa. Mas tem várias histórias que não tende a ser uma história de superação, que acaba ali, milhares de vidas acabadas ali por relacionamentos frustrados, por pessoas depressivas, pessoas que se matam, pessoas que sofrem abusos, pessoas que apanham dentro de casa. Então é isso, gente. Vim contar essa história da Bia, espero que vocês, se vocês não tiverem passado por essa situação, que vocês possam aprender, né, com essa história. E não se submetam a isso, não queiram passar por esse tipo de situação. E se você estiver passando, procure ajuda e saia disso o mais rápido possível. É isso, a Bia é uma fofa, a história dela é linda demais e só tem que parabenizar ela por isso, por toda a força, por ela ter conseguido sair disso sozinha, né?
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. É um relato de chifre, mas não só isso, também um relato de superação, né? E é isso. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Pagar os paredões, realmente o som, papai. Boa sensação. Vai.